Alguém capaz, está à altura de fazermos um breve resumo do que discutimos na aula passada? Ok, estão um pouco tímidos. Tudo bem, nós estamos no capítulo 5, estamos a finalizar hoje o capítulo 5. O capítulo 5, basicamente, é sobre permissão de trabalho, né? Falamos que permissão de trabalho é um mecanismo administrativo usado para garantir segurança. Usado para garantir segurança quando for-se a executar alguma tarefa, alguma intervenção, algum trabalho na nossa planta, né? Então, a permissão de trabalho está lá como um mecanismo de segurança, mas de ordem administrativa, né? Implementa-se medidas de ordem administrativa quando não é possível eliminar o risco, substituir ou implementar medidas de engenharia. Então, o próximo nível é medidas administrativas, né, que são protocolos, procedimentos. Então, a permissão de trabalho enquadra-se nessa medida. E existem procedimentos para a permissão de trabalho, né? Primeiro, a permissão de trabalho parte pela identificação de uma necessidade e é uma manutenção, alguma avaria na planta, alguma necessidade de intervenção, parte dali. Cada empresa tem sua forma de avançar a partir depois de uma identificação, mas geralmente cria-se uma notificação reportando a avaria e a partir da notificação avança-se para a avaliação, né? Faz-se uma avaliação de risco, analisa-se primeiro se o trabalho precisa de uma permissão de trabalho ou um trabalho que não precisa de uma permissão de trabalho. Geralmente há uma lista que separa essas atividades, né? As que necessitam de uma permissão e outras que não necessitam. Faz-se uma avaliação preliminar, depois faz-se a elaboração da permissão de trabalho. Então, a avaliação preliminar, né? Essa avaliação de risco visa eliminar os riscos de processos. Então, aqueles riscos que são inerentes à planta, que estão lá na planta, não é possível tirá-los de lá, né? Fazem parte da planta. Se é uma planta de processamento de hidrocarbonetos, teremos lá gás, teremos lá petróleo, água de processo, alguns químicos e tudo mais. Então, são coisas de processo. Então, precisamos gerir esses riscos ao fazer alguma intervenção. Então, faz essa avaliação de risco e elabora essa permissão. Queres tomar comprimido, viu? Toma banho, não é? Ok. Elabora essa permissão e lá na permissão precisa constar os riscos que foram identificados, as medidas de contenção implementadas para controlar esses riscos. Depois da elaboração, passa-se pela fase da aprovação, onde as pessoas vão assinar concordando com o que vem no documento, sobre os riscos, sobre medidas de eliminação, sobre os procedimentos de safe making adotados. Então, todos assinam, que estão cientes e concordam. Comunica-se a todos os outros demais que podem não fazer parte da lista de assinaturas, né? Mas que, de alguma forma ou de outra, farão parte da atividade ou estarão numa área próxima. Então, é importante que se comunique. Toda essa comunicação, o trabalho avança. Mas, durante a execução do trabalho, é necessário que haja um monitoramento e a supervisão. Controlar, ver se aquelas medidas adotadas ainda são eficazes para os riscos e se não houve alguma alteração nos riscos, né? Um agravamento ou surgimento de algum outro risco relacionado ao processo ou até mesmo a risco da própria atividade, riscos da execução da própria atividade. Uma atividade pode introduzir novos riscos numa área que talvez não possam não ter sido bem analisados antes. Então, é necessário que haja essa supervisão e monitoramento. Depois da conclusão, o processo de conclusão também requer assinaturas. As pessoas vão ter que assinar dizendo que a atividade foi concluída, ou se não foi concluída, estará sendo adiada para o dia seguinte ou transferida. Então, as permissões de trabalho têm esses campos para declarar isso e passa-se depois para o arquivamento. Arquivar e guardar. E dependendo de como o trabalho foi feito, o tempo do arquivamento pode variar.
Normalmente são 3 meses, mais para auditoria, aguarda a permissão de trabalho para posteriores auditorias, né, avaliação da qualidade da permissão de trabalho e outros fatores relacionados. Mas se houve algum incidente, então a permissão de trabalho pode ficar mais tempo arquivado, porque faz parte de um documento formal e é usado nas investigações. Falamos também das informações essenciais que numa permissão de trabalho deve constar. Uma delas é a localização exata onde a atividade será realizada. Normalmente é o número do equipamento. Temos que descrever a atividade que vai ser realizada, identificar o tipo de permissão que será usado para aquela atividade. Dependendo da atividade, podemos ter diferentes tipos de permissão de trabalho, desde trabalho a quente, frio, trabalho em espaço confinado, radiação, escavação, e aí por diante. Também precisamos ter lá os riscos identificados, isso precisa estar naquele documento, os riscos, perigos identificados, medidas de controle para esses riscos, o que foi feito para controlar ou eliminar o risco. Se é uma atividade especial que requer equipamento de proteção especial, também precisamos listar lá os equipamentos de proteção especiais. Pessoas envolvidas, normalmente as pessoas que vão assinar, as pessoas que vão fazer o trabalho, precisam estar lá dentro do documento, e a permissão de trabalho precisa ter uma validade. A validade é medida a partir da data do início, data e hora de início, e estabelece-se quanto tempo dura a permissão de trabalho. Falamos também dos tipos, temos trabalho a frio, né? Uma permissão de trabalho para trabalhos a frio, trabalhos a quente. Dizemos que esses dois tipos são os dois grandes grupos. Temos trabalho a frio e a quente, os outros encaixam-se dentro deles. Temos também permissão de trabalho para escavação, raio-x, espaço confinado, e é possível também que haja permissão de trabalho para trabalho de altura, mas ou não, dependendo da empresa. Trabalho de altura pode-se definir que não precisa de uma permissão de trabalho, mas só algumas medidas ou o procedimento já existente que deve ser seguido, checklist ou alguma coisa do gênero, e por aí. Falamos também que dentro da permissão de trabalho existem responsabilidades. A primeira é do emissor, a pessoa que vai fazer a emissão do permit, precisa ser uma pessoa treinada para a atividade de emissão, precisa ser alguém que tem domínio da planta, que conhece os equipamentos, os riscos que estão associados ao equipamento e a área que poderá ser executado o trabalho. O recebedor de permissão, normalmente é o líder dos que vão executar o trabalho, precisa ter também treinamento para manejar a utilização da permissão de trabalho. Ele saber como é que se preenche, quais informações devem lá constar, para poder analisar e concordar ou discordar daquilo que o emissor for a escrever na permissão de trabalho. Temos também um oficial de segurança que ajuda na avaliação de riscos e no monitoramento durante a execução do trabalho. Temos o responsável pelo safe making. Responsável pelo safe making pode ser o emissor, assim como pode ser alguém delegado pelo emissor, para ir criar condições para que o trabalho seja executado em segurança. Então, esse é o responsável pelo safe making. E temos executores, né? Aqueles que fazem parte da equipe de manutenção. Vão estar lá, colocando a mão na massa e fazer o trabalho. Então, tem seu campo de assinatura, quando começam a trabalhar e quando param de trabalhar, precisam ser informados detalhadamente sobre os riscos associados à permissão de trabalho ou atividade que estarão a executar naquela área. Porque podem ser pessoas contratadas. Podemos contratar hoje uma empresa para vir fazer manutenção, vai passar por uma indução básica, sim, mas não vai ter domínio da planta. Então, ele precisa ser informado dos riscos, dos perigos, das medidas de segurança que precisam ser adotadas para que o trabalho seja executado de forma segura. E falamos também de algumas definições, né, e abreviações, que já é do domínio de todos os colegas, discutimos muito durante outras aulas.
Depois deixei ficar o exercício que vamos debater hoje. Deixa aqui eu buscar esse exercício. Aqui. Ok. Então, o exercício é o seguinte: situação do exercício. Acho que conseguem ver já ali. Ou vou aumentar um bocadinho o zoom aqui. Ok. O exercício, a situação é o separador trifásico SP4001, que é o número, né, tag number, o número do equipamento da planta de processamento de hidrocarbonetos, apresenta vazamento, porque a tubulação de saída de óleo está corroída, sofreu corrosão, danificou-se. Então, será necessário cortar a parte danificada e soldar nessa secção uma nova tubulação. Temos aqui alguns dados. Esse separador contém petróleo, gás e água produzida, que é água de processo, que vem junto com os hidrocarbonetos. Pressão interna é 22 bares ou 2.200 quilopascais, né? 2.200 quilopascais. Upstream, o equipamento que está antes dele, né? Upstream é o equipamento que está antes desse equipamento. É um separador primário bifásico, separa gás e líquidos. Enquanto downstream, o equipamento que está depois é uma coluna de destilação. O que buscamos responder? Primeiro, tipo de permissão de trabalho que será usado para essa atividade. Riscos e medidas de controle. Quais os principais riscos de processo associado a essa atividade? Quais as medidas de contenção e de segurança a ser aplicado? E o isolamento necessário. Que tipo de isolamento deve ser realizado antes da intervenção? Considerando a natureza do trabalho e os fluidos presentes no equipamento. Temos aqui o desenho do nosso equipamento. Então, upstream, temos aqui um separador bifásico. Então, o fluido vem em 3 fases, né? Água, óleo e gás em 3 fases, entra no separador. E o separador faz a separação das 3 fases, ou seja, o gás sai por cima, como vapores, o óleo sai pela linha de óleo, vai para a coluna de destilação, enquanto que a água sai pela linha de água e pode ir para o sistema de tratamento de água e outros tipos de equipamentos aqui adiante. E foi identificado que nesta secção, né, que é a linha de saída de óleo, nessa secção, esta linha está danificada, foi corroída. Com o tempo, desgastou-se, enferrujou, a espessura da tubulação reduziu e começa a ter vazamentos constantes em alguns pontos e outros, começa a vazar e foi perceber-se que é porque a linha mesmo já está danificada, não é possível resolver aquele ponto que está a vazar, precisamos trocar a linha toda. Mas daqui até aqui, né, de um ponto X até o ponto Y identificado. Para atender a nossa questão, trouxe aqui um exemplar de uma permissão de trabalho. Um exemplar de uma permissão de trabalho que vamos usar para discutir essa questão. Ok. Ok. Não sei se conseguem ver com perfeição. O tamanho está bom para vocês? Conseguem ler? As letras são muito pequenas. São pequenas. Okay. Vou pegar por secção, então. Vou pegar por secção, ok. Eu acho que agora melhorou um pouco, embora não vamos conseguir ver o documento todo inteiro, mas vamos ir arrastando aos poucos. Agora melhorou, certo? Melhorou. Ok. Então, indo para a nossa questão, vamos começar a responder as questões, né? Olhando para a natureza do nosso trabalho, que é corte e soldagem, qual tipo de permissão de trabalho será aplicado, né? Qual tipo de permissão de trabalho
será aplicado para essa atividade. Olhando para o nosso exemplo de permissão de trabalho, temos aqui, embora esteja em inglês, né? Temos aqui o cold work, que é trabalho a frio, hot work, trabalho a quente, confined space, categoria A, ou espaço confinado, categoria A, espaço confinado, categoria B, excavation, né, que é escavação, radiation, X-ray, que é raio-x. Então, temos esses 6 tipos de permissão de trabalho. O resto são certificações. Então, primeiro vamos trabalhar aqui no tipo de permissão de trabalho, a secção 1. Qual é o tipo de permissão de trabalho aplicado para a nossa atividade? Esse é trabalho quente. Ok, trabalho quente. Deixa eu ver se consigo marcar aqui. Um xizinho vermelho. Trabalho quente, sim. Trabalho quente. Então, nós temos que a permissão de trabalho ela é dividida em 2 grandes grupos, que é trabalho a quente e trabalho a frio. Mas é possível que outros tipos de permissão de trabalho estejam aqui dentro. Pode ser trabalho a quente mais alguma coisa, trabalho a frio mais alguma coisa. Então, os outros tipos de permissão estão dentro dessas 2 categorias. Ou é quente ou é frio, mas está lá dentro. Então, mais algum outro tipo é aplicado? Sim, se nós vamos ter solda, Uhum. também podemos ter permissão de trabalho para raio-x. Depois da solda, tem de fazer o controle da soldadura. Exatamente. Depois da solda, terá que se fazer raio-x para ver a qualidade, né, da solda que se foi feito. Então, também aplicado, é um trabalho a quente e é raio-x. Mais algum outro tipo, hoje é suficiente. Ok, para o nosso exemplo, né, é suficiente porque aqui somente temos. Deixa eu apresentar tudo de uma vez para não estar a trocar. Ok. Para o nosso exemplo, nós temos o trabalho a ser feito aqui fora. Não é dentro do equipamento, porque se fosse dentro, para trocar, por exemplo, esses vortex breakers ou alguma um outro componente, de pad ou alguma outra parte interna, teria que se fazer uma permissão também que associe o trabalho em espaço confinado, mas é fora uma linha, então não temos trabalho confinado nessa atividade. Ok, por ser um trabalho que envolve raio-x, dependendo dos procedimentos da empresa, pode exigir uma certificação, né? Temos aqui uma área de certificação, ou seja, Radiographic Certificate, ou certificado de raio-x. Normalmente, esse certificado de raio-x é para certificar que o equipamento que será usado para fazer o raio-x é um equipamento que está certificado, né? Um equipamento correto, que foi testado, não vai adicionar riscos para além dos riscos já conhecidos. Então, o equipamento tem de ter um certificado. A pessoa que vai fazer o raio-x também tem de ter um certificado, tem de constar lá o nome dele nesse certificado. Então, adiciona-se, né, um certificado de raio-x, por ser trabalho que envolve raio-x. Mas isso pode variar de empresa para empresa. Né? Algumas podem exigir, outras não, mas normalmente na indústria petrolífera será exigido, Este campo de modification involved
é basicamente quando envolve MOC, né? Nós ainda não discutimos sobre MOC, que é a gestão de modificações. Então, é quando houver alguma modificação, essa modificação precisa ser envolvida aqui. Precisamos dizer aqui ou escrever aqui o número da modificação para que as pessoas, para fazer referência ao documento da modificação que está sendo feita. Então, teremos que colocar aqui o número da modificação. Se estiver a haver alguma modificação, algum upgrade na planta, alguma mudança de um estado X para o estado Y, uma coisa nova, então teria que ter aqui um documento, o número do documento que autoriza essa modificação. E falamos também que a permissão de trabalho precisa ter uma duração. Então, a duração pode variar de 24 horas, 7 dias, 28 dias. Isso também depende muito das regras da empresa. Não é um padrão, mas depende das regras da empresa. E podemos ter de 14 dias, dependendo de como a empresa desenhou, que as permissões precisam ser padronizadas. Então, normalmente, de 24 horas são para trabalhos que não podem ser postergados, que não podem ser adiados, trabalhos que envolvem algo mais crítico, né? O controle, ou seja, se você vai, por exemplo, quando falamos de radiação, a radiação é algo que você não pode deixar lá na planta. O equipamento de radiação não pode ficar na planta a guardar para concluir o trabalho no dia seguinte, por exemplo. Então, geralmente, esse tipo de trabalho são dados 24 horas. Né? Mas há outros trabalhos que podem ser dados 7 dias, dependendo da criticidade, da avaria, pode chegar até 28 dias. Então, isso aqui vai depender muito dos procedimentos da empresa. Mas como envolve radiação, vamos dizer aqui que tem a duração de 24 horas. O trabalho começa e termina dentro de 24 horas. Se não terminar, terá que se fazer um novo permit, né? Uma nova permissão de trabalho. Dados 24 horas, aqui nós vamos ter a data de início, e começa-se a contar a partir da data de início para frente. Né? Hoje é 28. Meu Deus, aqui não vai se ver o que eu quero escrever, porque já pintei. Tudo bem, vou escrever aqui em cima. Hoje é 28 de 03 2026. Então, essa é a data. E teremos aqui o tempo, a hora de início. Vamos dizer 15 horas, vamos levar 30 minutos a elaborar, então até as 15 iremos liberar essa permissão de trabalho para que o trabalho seja executado. Então vou deixar aqui, o campo certo já pintei ali, então não permite escrever por cima. Ok, então nós aqui já temos o tipo de permissão de trabalho, já temos a validade da permissão de trabalho. E falamos também que precisamos descrever exatamente o que será feito. O que será feito? Devemos voltar ao nosso exercício e verificar lá qual é a atividade exata que será feita. Nós temos aqui corte e soldagem. Né? Corte e soldagem de tubulação. Então, corte e soldagem de tubulação ou substituição da tubulação. Podemos encontrar um termo que mais nos facilite ou facilita a compreensão de quem vai ler. Então, vamos descrever o trabalho. Corte e soldagem. Tubulação de cobre. SP 1001. Ok. Então, vocês vão entender do que se trata, de onde se trata, a descrição está clara. Precisamos também identificar o equipamento. Embora a descrição já nos dê de que equipamento se trata, nós precisamos também colocar o número desse equipamento de forma separada, para que qualquer pessoa que for a pegar o permit conseguir perceber que trata-se de equipamento X especificamente, né? E normalmente as permissões de trabalho podem ser algo do sistema, né? Que não é um papel em físico,
mas é algo que você entra no sistema e faz o preenchimento lá no sistema. Então, para pesquisa, para questões de pesquisa ou relatórios ou alguma outra atividade estatística de manutenção, quando você coloca o número do equipamento, isso facilita essa questão de estatística, né? E controle das atividades por equipamento. Então, teremos que selecionar aqui se é um equipamento, se trata de um equipamento, se trata-se de um package, estamos a falar de um conjunto de equipamento que unicamente esse conjunto de equipamento servem para um propósito, ou é um sistema todo. Um sistema, vamos dizer que, por exemplo, estação de tratamento de água produzida é um sistema. Mas lá dentro desse sistema podemos ter lá um conjunto de equipamentos para remoção de óleo somente. Uns 2 estágios que só servem para remover óleo no processo de tratamento de água produzida. E nesse package que faz a remoção de óleo, temos lá 2 equipamentos, então podemos estar a trabalhar num único equipamento. Então, teríamos que selecionar aqui se vamos trabalhar no pacote todo, no sistema todo ou num equipamento especificamente. Para o nosso caso, é um equipamento específico, então vamos marcar aqui equipamento, não é um pacote todo, não é o sistema todo. Se dissemos que é um equipamento, precisamos dizer qual é o número do equipamento. Então, temos aqui SP 4001. Então, esse é o equipamento que será executado o trabalho. Normalmente, se for a usar um sistema ou a questão da automação, um aplicativo de geração de permissão de trabalho, alguns pontos ele acaba preenchendo automaticamente. Se você coloca o número do equipamento, ele já pode vir aqui e criar uma descrição exata desse equipamento, dizer que é um equipamento de XXX. Mas como nós estamos a fazer um exercício de forma manual, vamos descrever aqui, né? Voltando para o nosso exercício, podemos vir identificar qual é o propósito desse equipamento, que é o separador trifásico. Separador trifásico. Então, vamos preencher aqui separador trifásico. Ok. Avançando. Então, já está identificado a área de trabalho, já está identificado o tipo de permissão de trabalho. O ponto a seguir é Risk Identification, ou identificação de risco. A seção a seguir é identificação de risco. Então, a nossa permissão de trabalho já nos facilita, porque ela traz aqui já uma lista de possíveis riscos e a gente só vai selecionar aquilo que está relacionado à nossa área de trabalho, o trabalho que será exercido. Joelma? Sim, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma pequena dúvida aqui no número de equipamento que nós temos que constar. Uhum. Esse número de equipamento é do equipamento em que nós vamos trabalhar ou equipamento que vamos usar para fazer o trabalho? Não percebi bem. É o número do Ok, equipamento, ok, é a identificação do equipamento que vai se fazer o trabalho. ok, já percebi. Eu não tinha visto. Ok. Prosseguindo, temos aqui uma lista de possíveis riscos, então nós só vamos ter o trabalho de selecionar aquilo que está relacionado. Então, essa lista, mais uma vez, depende de unidade para unidade, ou seja, de empresa para empresa. Você pode ir, por exemplo, na Total e a lista ser maior, ir na Exxon uma lista menor, então vai depender muito de quem faz a análise de risco, avaliação de risco e como é a lista. Pode não estar listado dessa forma, alguns riscos podem estar associados, por exemplo, tóxico líquido, um líquido tóxico e gases tóxicos juntos, né? Descrito como substâncias tóxicas, então já envolve as duas coisas, enquanto aqui está separado, de um lado líquido, do outro lado gases, então vai depender muito do arranjo, mas vamos usando o nosso exemplo, para o trabalho que está sendo feito, o equipamento que será feito o trabalho, vamos pegar, primeiro, temos aqui riscos químicos,
quais desses riscos fazem parte da área em que o trabalho será exercido. Temos algum líquido tóxico? Temos Qual é o líquido tóxico? nesse caso pode ser o petróleo. Então, qual é o líquido tóxico que Petróleo? identificaste? Ok, podemos dizer que é petróleo, sim. Caso haja ingestão, podemos nos intoxicar. Então, marcamos aqui líquido tóxico, precisamos vir aqui e especificar líquido tóxico, tá bom, mas que líquido tóxico é esse exatamente? Então, podemos colocar aqui petróleo, então, mais específico, que é petróleo tóxico. Então, risk treatment, ou tratamento desse risco. Como é que vamos tratar esse risco? Então, já temos aqui uma série de opções que podemos usar para tratar esse risco, né? Ou a nossa forma de tratar pode também não estar nessa lista. É possível que não esteja nessa lista, mas aqui já temos algumas opções que podemos selecionar como forma de tratamento. Temos aqui despressurizar, drenar, ventar, flashear. Flashear, basicamente, estamos a dizer lavar com água em alta pressão, né? Flashear, fazer a purga, remover, e temos aqui também a opção de isolar a fonte, né? Isolar a fonte ou outros, caso a lista que nós temos aqui não nos satisfaça, então podemos ter um outro método que a gente vai especificar mais adiante. Então, para o nosso exemplo, qual é a melhor técnica? Pode ser uma, duas, três, não há limitação aqui. Qual a técnica que vamos usar para tratar esse risco? Posso responder? Vai só responder sozinha. Pode sim. Xerine parece que quer falar alguma coisa. Prossiga, Xerim. Para mim, Está a ouvir muito baixo, Xerim. despresurização. Consegue ouvir? Com dificuldade, mas dá para ouvir, melhorou um bocadinho. Ainda tem que falar. Sim, se queres falar, tens alguma opinião, pode falar, sim. Eu respondi, eu disse despressurização. Tipo, nesse caso aí. Despressurizar, ok. Despressurizar, mas ok, estamos a falar que é um líquido, né? Sim. Estamos a falar que é um líquido, então líquidos estão lá dentro, né? Normalmente estará lá dentro do recipiente e não estará em pressão, né? Pressão, normalmente, que sofre pressão são vapores, né? Líquido sofre pressão, mas muito pouco. Sim. Talvez drenarmos o líquido que estiver no Ok, drenar é uma processo, né? opção. Vamos drenar, sim. Uhum. Depois fazermos Além de drenar, o que pode fazer? a purga, nem lavagem, purga da água. Ok, podemos fazer, sim, purga com água, que nesse caso aqui, podemos dizer que é flashing, né? Ou Sim. mesmo podemos marcar a purga como estudamos, fazer a purga e haja alguma outra opção? Aqui temos que remover a secção desgastada. Ok, então, tudo bem, essas duas opções já são válidas, mas também podemos
esta opção quer remover a fonte, né? Source isolated. Source isolated é isolar a fonte. Se formos olhar no nosso exercício, esse petróleo, ele não sai daqui, não começou aqui. Então, tem uma fonte que vem de lá de trás e alimenta esse separador. Nós podemos até drenar aqui, mas se continuar a entrar, não estaremos a fazer nada. Então, temos que isolar a fonte. Então, temos aqui a opção isolar a fonte. Então, com essas três medidas, nós já conseguimos manter o nosso equipamento seguro em relação ao petróleo, né, que estará lá dentro. Aqui perguntam, que técnica vamos usar para fazer esse processo todo de drenar, purgar e eliminar a fonte? Né? Qual é a técnica exatamente? É essa, né? Então, quando se questiona sobre a técnica, normalmente estão a questionar o tipo de desempenho que será feito. Então, nós aqui temos duas opções, isolamento de processo ou isolamento mecânico. Então, voltando para o nosso exemplo, o trabalho será feito aqui, né? O trabalho será feito aqui, mas é um trabalho a quente. Então, nós não queremos, uma coisa que não queremos é que esse petróleo também chegue até esta secção, né? Não queremos que haja alguma possibilidade de chegar até aqui. Temos que eliminar completamente a possibilidade. Então, para isso, podemos usar a técnica de isolamento mecânico. Isolamento mecânico. E temos outra questão aqui à frente, que pergunta, depois de aplicar-se tudo isso, o risco foi eliminado? Sim ou não? Conseguimos eliminar completamente o risco, aplicando as técnicas que mencionamos anteriormente? O que vocês acham? Bem, isolamento mecânico feito, a drenagem da purga. Acho que sim. Sim. Ok. Podemos assumir que sim, porque ao isolar mecanicamente, garantimos que não haja fluxo do ponto de saída, né, do upstream para o equipamento que vai fazer o trabalho. E também fizemos a limpeza, drenamos, fizemos a purga, isolamos a fonte. Então, com certeza, essas medidas são suficientes para garantir que eliminamos o risco. Mas, para isso, precisamos verificar, né, que o risco está realmente eliminado, olhando lá dentro, ver que está limpo e tudo mais. Assim, temos certeza. Agora, se o risco não tivesse sido eliminado, se a gente marcasse, por exemplo, aqui, que não, o risco não foi completamente eliminado, ainda sobrou, ainda há alguma possibilidade de existência desse risco, teríamos que adotar já aqui alguma medida, né, alguma medida de precaução, alguma medida de precaução para lidar com esse risco. Então, se a gente não consegue eliminar o risco, usamos protocolos administrativos, né, que são procedimentos, as regras, os checklists e tudo mais, não conseguimos eliminar o risco, vamos adotar ou vamos ter, a única opção que teremos é medidas de precaução, que normalmente são EPIs, ou EPCs, ou equipamentos de proteção individual ou equipamentos de proteção coletiva. Então, que é a última barreira, a última medida de controle de risco. Então, poderíamos vir especificar aqui, ok, não se eliminou, mas vamos usar, por exemplo, algum equipamento de proteção individual para lidar com esse risco, para não sermos intoxicados. Pode ser, por exemplo, uma máscara, né? Máscara. Máscara facial.
Então, se usamos a máscara facial, já é um EPI, porque não conseguimos eliminar completamente a substância tóxica, o líquido tóxico. Lembre que estamos a falar de toxicidade. Toxicidade tem a ver com ingestão, né? Então, não conseguimos eliminar completamente o líquido tóxico, então teríamos que usar uma máscara para lidar com isso. Então, o processo é o mesmo para os outros passos, né? Vamos aqui identificar se temos algum gás tóxico. O que vocês acham? Temos algum gás tóxico? Não. Ok. Realmente não temos gás tóxico, porque hidrocarboneto, como gás, hidrocarboneto em si, não vai intoxicar. Não vai intoxicar, não é tóxico. O cheiro que a gente sente de gás nas nossas casas, né? Você está cheirar gás, aquele cheiro não é de gás exatamente. É de uma substância que a gente adiciona no gás para cheirar, porque o gás em si não tem cheiro. Não tem cheiro nenhum. Se tiver um vazamento de gás, você não vai sentir nada, não vai perceber algum odor estranho na área. Então, o gás não tem cheiro, só por questão de segurança, adiciona-se um odorante para que, quando estiver se usar nas casas, a gente consiga perceber quando houver vazamento. Mas na planta, como ainda está sendo processado, não é adicionado nada, então o gás não tem cheiro, não é tóxico. Temos algum material sólido tóxico para o nosso exercício? Não temos nenhum sólido. Sludge and scale, estamos a falar de lama, possibilidade de existência de lamas lá dentro do nosso equipamento. É possível que venha alguma lama assim, né? Dos furos, o petróleo, quando vem, pode trazer algumas partículas sólidas e criar uma lama lá dentro do equipamento. Então, essa lama, antes de início da nossa atividade, é importante que essa lama seja removida. É importante que essa lama seja removida. Podemos dizer aqui que é uma lama de petróleo. Lama de petróleo. Ok. Então, para eliminar a lama, a técnica é mesmo fazer o flashing, né? Vamos fazer o flashing, vamos lavar o equipamento até toda a lama sair. Vamos, se não conseguimos lavar com mangueira, com água e pressão, não conseguir tirar tudo, podemos mesmo até usar algum outro equipamento que nos permita coletar aquela lama e lançar fora, né? Então, vamos remover. Isolar a fonte também é necessário. Vamos isolar a fonte. Ok? Vamos isolar a fonte e podemos aqui especificar, né, a técnica que vamos usar. Se não for alguma das técnicas que estão dentro do isolamento mecânico ou isolamento de processo, for alguma outra técnica mais específica, podemos também mencionar aqui. Podemos até dizer mesmo, o uso de pá manual e água. Vamos a ser específicos na técnica que vamos usar. Água impressão. Água impressão, ok? Então, estamos a ser específicos na técnica. Avançando para outro ponto, corrosive substance. Temos alguma substância corrosiva? Não, para o exercício que temos. Flame do líquido ou gás, né? Temos alguma substância inflamável, sendo líquido ou gás? Temos sim. Estamos a falar de petróleo e gás, são substâncias inflamáveis. Aqui já vem hidrocarbono ou hidrocarbonetos, né, no geral, então isso abrange o petróleo e o gás, né, hidrocarbonetos. Medidas de tratamento, já vinha aqui no nosso exemplo, algumas medidas selecionadas. Para gás, será despressurizado. Para o líquido, será drenado.
E vamos isolar a fonte. Então, isolando a fonte, despressurizar e drenar, já nos permite eliminar a presença dessa substância. Mas por ser um trabalho a quente, faltou aqui colocar a purga. Temos que fazer a purga com nitrogênio para garantir que não há resíduos nenhum desse gás, né? Então, depois vamos vir especificar, podemos especificar aqui a técnica que será usada. Vamos dizer purga com nitrogênio. Purga com nitrogênio. Seguindo, temos alguma substância que seja matéria sólida, inflamável? Não temos. Alguma substância de reação de oxidação ou redução? Também não temos. Alguma substância explosiva? Normalmente, quando se coloca substância inflamável e substância explosiva de forma separada, então, quando se fala de explosiva, estamos a falar de alguma coisa que vai explodir do nada. Geralmente pode ser, imaginemos que estivéssemos lá a pólvora, né? Uma planta que se faz tratamento de pólvora e por aí vai. Então, são substâncias que explodem, né? Do nada podem, não só ardem, mas a reação é de explosão mesmo. Não tem tempo de arder, simplesmente explode. Então, se é inflamável, é possível que seja explosiva, mas para o nosso caso, talvez não seja explosiva, vai criar incêndio, mas não vai criar uma explosão. Vai depender muito do entendimento que nós tivermos daquele risco. Mas podemos até dizer que é explosivo, e vamos dizer aqui que é o gás hidrocarboneto, ou vamos dizer que é hidrocarbonetos, né? Estamos a considerar que são explosivos. Medidas de tratamento, falamos de hidrocarboneto, inclui gás, né? Vamos despressurizar, vamos drenar petróleo, vamos fazer o purging, né? Vamos fazer a purga, vamos isolar a fonte. Então, podemos vir mencionar aqui alguma técnica, purga com nitrogênio, e isolamento mecânico. Ok, então essa é a nossa técnica. Depois, com isso, vamos considerar que sim, conseguimos eliminar, né? Conseguimos eliminar os riscos todos. Esqueci de marcar aqui anteriormente, também eliminamos, e aqui também eliminamos. Temos algum gás que vai asfixiar, capaz de asfixiar, por exemplo, nitrogênio, né? Um gás que pode asfixiar, por exemplo, nitrogênio. Lembre-se que vamos fazer purga com nitrogênio. Então, se vamos fazer purga com nitrogênio, precisamos remover o nitrogênio. Caso contrário, esse nitrogênio pode trazer o risco de asfixia. Nitrogênio é asfixiante, então temos que tratar. Nitrogênio é o gás asfixiante. Para nitrogênio, vamos fazer depressurizing. Depois de usar nitrogênio no processo de purga, para remover o gás, podemos usar o ar natural, né? Ar de utilidade para remover o nitrogênio. Então, vamos fazer a despressurização e vamos fazer a purga com oxigênio, né? Podemos fazer purga com oxigênio. Mas lembrem que tudo depende da natureza do trabalho, ok? Tudo depende da natureza da tarefa que será exercida.
Se nós vamos colocar nitrogênio aqui, mas o trabalho é nessa secção somente, quer dizer que as pessoas estarão fora, né? Não estarão dentro do equipamento. Então, se o equipamento estiver cheio de nitrogênio, mas as pessoas estiverem a trabalhar aqui do lado de fora, esse risco de asfixia pode não ser real, embora eles vão cortar essa linha e pode, de certa forma, abrir aqui o nitrogênio sair, mas por eles estarem fora do equipamento, a concentração de oxigênio aqui é alta e vai dissolver o nitrogênio que será liberado, né? Pode dissolver o nitrogênio que será liberado. Mas, mais uma vez, depende da percepção de quem vai estar a fazer a análise de risco. Nós vamos colocar as medidas mais altas possíveis, né? Então, vamos fazer a puro com oxigênio para remover esse nitrogênio e consideramos que a medida foi eficiente, eliminou o risco. Tem algum outro risco que não esteja na lista? Seja um risco químico, para o nosso caso não tem. Então, vamos para riscos físicos. Temos alguma substância quente ou fria? Quando falamos quente ou fria, estamos a falar extremamente quente, mesmo algo que pode queimar, ou substâncias congeladas, em temperaturas negativas, que também podem queimar por tão frio que seja, né? Então, para nosso exemplo, não temos. Temos algum equipamento quente ou um equipamento frio. Esse nosso equipamento, no nosso exemplo, ele funciona a temperatura ambiente, então não estará muito quente, não estará muito frio. Pressão. Temos alguma pressão significativa? Sim, temos. Falamos aqui no exercício que temos 22 bar ou 2.200 quilopascais de pressão. Então, temos sim pressão, vamos marcar. Aqui já vinha escrito 2.500, mas vamos colocar o nosso dado aqui, 2.200 QPa. E como é que vamos lidar com essa pressão? É pressão, então a forma de lidar com a pressão é mesmo ventilando, né? Vamos ventilar esta pressão, tirar para algum outro local, que seja seguro. Despressurizar, aqui não temos a opção de despressurizar. Então, ventilated funciona como alternativa. Então, risk ou hazard elimination technique, ou a técnica de eliminação, podemos dizer aqui despressurizar. Despressurizar. É a técnica que vamos usar e sim conseguimos tirar esta pressão. Não terá pressão residual. Por ser hidrocarbonetos, podemos mandar para o flare até acabar tudo que está lá. Vácuo. Teremos alguma situação de vácuo. Para o nosso exemplo, não há essa possibilidade. Barulho. É uma planta, é normal que haja barulho, né? Então podemos marcar que sim, na área de trabalho terá lá o barulho. Aqui já vem plant noise, ou barulho da planta, barulho normal da planta. Alguma técnica de eliminar o barulho da planta? Infelizmente não. Por isso colocamos aqui not applicable ou não aplicável. Não é possível eliminar barulho na planta. E como não é possível, marcamos aqui que, olha, o risco ainda está lá e vamos usar earplugs, né? Auriculares, proteção auditiva. Temos que escrever aqui uso de auriculares. Uso de auriculares. Então, esse é um risco físico que terá que ser gerido com EPIs. Dust, temos poeira. Vai depender da condição. Para a nossa situação, podemos dizer que não há poeira. Temperaturas extremas de trabalho, também não é uma extremamente quente, estamos a falar de temperaturas ambientes. Equipamento pode ser energizado, temos algum equipamento que pode ser energizado eletricamente, por exemplo, uma bomba, algo que alguém pode ligar de forma remota e começar a rodar enquanto nós estamos a fazer o trabalho. Para o nosso exemplo, também não. Né? Não temos uma bomba aqui, né? Não temos uma bomba, é mesmo fluxo por pressão.
Então, já passamos, já terminamos de analisar os riscos físicos. Caso houvesse algum outro risco, poderíamos marcar aqui e especificar, mas não temos. E riscos da área de trabalho. Lembre que falamos na aula passada que, ao analisar o risco, não vamos só ter em consideração a área que vamos trabalhar, mas as outras áreas circunvizinhas, né? Podem ter lá um risco que nós podemos acabar ignorando. Então, vamos analisar o risco na área de trabalho. Temos alguma substância inflamável ou um combustível em torno de 11 metros de raio da área que vamos fazer o trabalho. Então, a 11 metros, temos algum inflamável. Podemos analisar com nossa atividade, nosso exercício. Dizemos que aqui temos um separador de fase, possivelmente esteja dentro desse raio de 11 metros, e temos uma coluna de destilação. A coluna de destilação pode estar longe, né? Normal que seja um bocadinho mais distante, mas o separador bifásico, que normalmente fazem parte da mesma unidade, são unidades de separadores, né? Uma fase de separação, então geralmente estão agrupadas na mesma área. Enquanto colunas para destilação, fracionamentos estão. Então, separador está próximo, vamos considerar que está próximo. Sim, o separador contém substância inflamável. O separador contém substância inflamável. Para ser específico, dentro desses 11 metros, o que nós temos exatamente? Podemos dizer que são hidrocarbonetos nas proximidades. Medidas de tratamento, como é que vamos tratar esse hidrocarboneto que está no outro equipamento na proximidade? Temos aqui fechar, né, shield, remover, cobrir, flooded, não sei bem o que é isso aqui, house down, ou treinar a partir de uma linha para um ponto para baixo, isolar a fonte. Então, temos aqui várias opções, mas é um equipamento que nós não vamos trabalhar naquele equipamento. O fluido ou hidrocarboneto estará dentro daquele equipamento. Então, se está dentro, não vai interferir diretamente no nosso trabalho. Então, o que nós temos que garantir só é que esse fluido não venha até o nosso equipamento ou não saia para fora. Né? Não saia para fora. Então, podemos isolar a fonte. Vamos usar o isolamento mecânico para isolar a fonte. Né? Isolamento mecânico. E isolamento mecânico permite que o fluido não saia daquele equipamento para o nosso equipamento, mas podemos adicionar outra medida que será teste de LEL. Garantir que, enquanto o trabalho a quente esteja a ser feito, não haverá gases saindo do outro equipamento para a área próxima em que há lá uma fonte de ignição. Então, com esta técnica, conseguimos eliminar completamente o risco? Podemos dizer que não exatamente, porque se vazar, é um vazamento. Então, há possibilidade de vazamento. Então, temos que descrever aqui de novo teste de LEL como uma medida de contenção. Caso haja um vazamento, o teste de LEL vai nos dizer e vamos parar a atividade. Temos algum drain, alguma linha de vento, um chão aberto, né? Na linha próxima ou dentro do raio de 11 metros, vamos considerar que não. Uma substância inflamável, temos alguma substância inflamável, ou material inflamável, ou combustível, abaixo da nossa área de trabalho, logo imediatamente abaixo da nossa área de trabalho,
Vamos considerar que o nosso separador aqui está no chão, né? Está exatamente no chão, então, estando no chão, não tem outro equipamento por baixo dele, então não há nenhuma substância inflamável abaixo deste equipamento. Iluminação deficiente ou iluminação inadequada. O trabalho será feito de dia e o equipamento está fora, então não há problema de iluminação. Temos algum equipamento rotativo, né? Algum equipamento que movimenta, que gira, uma coisa do gênero. O nosso exercício mostra que não, é só um separador. A possibilidade de existência de eletricidade, ou eletricidade eletrostática, né? Energia eletrostática. Ok? Não há possibilidade, para caso do nosso separador em si, não há possibilidade de ocorrência disso. Algum outro risco relacionado à área? Ok, podemos dizer que também não, né? Escreveram hand tool ou equipamentos, ferramentas de mão, mas não são da área, alguém vai trazer e vai levar. Então, não são equipamentos da área. Joelma? Sim, eu estava mesmo a querer saber sobre esses equipamentos. Os equipamentos elétricos que vão ser usados para corte ou soldura. Sim, sim. Não são, Queria saber não, como não, exatamente. como vão constar aqui? Porque aqui diz static electric possible static electricity. Então, aqui não é Uma equipamento possível elétrico, eletricidade estática, né? exatamente. Não é exatamente um equipamento elétrico, mas é que o equipamento acumula alguma energia estática. Ok. E há algo que não está ligado à eletricidade, por exemplo, é Ok. possível que ao fazer-se despressurização, né, ao fazer-se despressurização do equipamento, pela saída com pressão, né, a saída com uma pressão alta, mesmo no extintor, por exemplo, extintores de gás, quando você vai eliminar uma chama, um fogo com extintor de gás, é possível que você apanhe choque com o extintor, se estiver a segurar na parte metálica, porque o gás vai sair com tanta pressão e acaba criando eletricidade estática, naquela fricção Ok. que o gás tem com o metal, acaba criando uma eletricidade estática e é possível você até apanhar choque. Mas não está conectado com nenhuma Fonte eletricidade. elétrica. Ok. Exatamente. Então, é esse tipo de eletricidade que está a falar. Ok, depois de identificarmos todos os riscos e os mecanismos de controle, temos aqui alguma outra secção, que é uma secção que fala exatamente de preparação de equipamento. Preparação de equipamento envolve isolamentos de processos, são mais para questões de documentação, né? É mais para documentação. Daquilo que a gente identificou lá em cima, que vamos tratar, então aqui vamos tratar e provar que tratamos. Então temos aqui Energy Isolation, ou isolamento de energia. Se formos a voltar para nossos riscos identificados, não vamos isolar nenhuma fonte elétrica, nem hidráulica, então não vamos isolar nenhuma fonte de energia. Então, essa secção de isolamento de energia acaba não sendo usada, fica em branco. Temos aqui a secção de Process Isolation, né? Então, nós selecionamos aqui Mechanical Isolation, né? Temos Mechanical Isolation, só que para se fazer o isolamento mecânico, primeiro tem que se fazer o isolamento de processo. Não é possível fazer o isolamento mecânico sem isolamento. O isolamento mecânico é um isolamento de processo já pré-existente. Então, sim, vai fazer um Process Isolation. Então, é necessário a gente identificar aqui que vamos fazer o safe making nas válvulas, né? Vamos fazer o isolamento nas válvulas e colocar lá o tag ou aquela cartolina que vem escrito não operar, né? Então, vamos marcar sim, colocamos, isolamos a válvula e também colocamos esta informação de não operar.
E temos aqui o valve lock number, que é basicamente o número de documento que usamos para fazer o isolamento do processo. Terá lá um documento onde a gente vai preencher. Fechamos válvula X, fechamos válvula Y, abrimos válvula X, abrimos válvula Y e tudo mais. Então, esse documento tem um número, e o número, podemos dizer que é este, o número do documento. Tem radiação, né? Há trabalhos de radiação, para o nosso exemplo, sim, há trabalhos de radiação, mas como é que vai se tratar essa questão de radiação? Vamos ver que remover não é possível, isolar não é possível, a radiação estará lá, né, porque faz parte do trabalho. Então, podemos simplesmente identificar a área que vai ter essa radiação, né? Eu SP 4001 terá lá a radiação, mas não é possível isolar nem remover. E precisamos ter um certificado para essa radiação, né? Para o equipamento radiativo que vamos ter lá, vamos ter algum certificado com algum número. Então, vamos deixar aqui. Que Confined Space Preparation, ou seja, há algum trabalho de preparação para entrar de espaço confinado. Para o nosso exemplo não há, mas se houvesse, temos aqui algumas medidas adotadas para entrar em espaço confinado. Por exemplo, que é abrir o manhole, que é abrir aquela porta, né? Aquela entrada, aquele acesso para entrar no espaço confinado. A porta que será aberta tem de estar barricada, com uma barricada disponível, que demonstra que está aberta, mas não é para ninguém acessar sem autorização. Pode haver necessidade de conexão de utilidades. Estamos a falar, por exemplo, se quisermos colocar lá ar forçado, né? Água dentro daquele espaço confinado para limpeza, algum tipo de utilidade, mesmo que seja nitrogênio, talvez está a fazer uma solda, precisamos puxar um cabo elétrico até lá dentro, então são utilidades, né? Então podemos marcar aqui que é utilidades. Natural Flow Ventilation. Será que o fluxo de ventilação é natural? É só abrir um lado e o outro, o ar entra facilmente? Ou é um forced flow, né? É uma ventilação forçada? Teremos marcado aqui. E, ok, prosseguindo, Emergency Equipment. Equipamentos de emergência, caso alguma coisa ocorra. Dependendo do nosso tipo de trabalho, podemos identificar alguns equipamentos que precisamos. Lembra que estamos a falar de um trabalho a quente, vai fazer corte, soldagem. Então, vamos precisar de uma mangueira de combate a incêndio. Vamos precisar de água, de um extintor, de espuma. Vamos precisar de equipamentos de respiração, né? Briefing aparatos. Vamos precisar de equipamentos de ressuscitação. Então, são alguns equipamentos de emergência que podem ser disponíveis. Life jacket, são outros equipamentos que são muito estranhos, que nunca não conheço. Vamos precisar de uma linha de vida, por exemplo, não um outro equipamento de segurança, de emergência. Então, para o nosso trabalho, lembre que é um trabalho quente, sim, mas é fora. Então, podemos precisar no máximo de um extintor, né? Fire extinguisher, podemos precisar de um extintor. E talvez podemos precisar de uma mangueira de combate a incêndio também. Devemos marcar aqui. Então, se é mangueira de combate a incêndio, podemos até especificar. Se é utility, água de utilidade. Vamos dizer, firewater em português é o quê? Água de incêndio, ok? Vamos dizer água de incêndio. Água de incêndio. Então, essa mangueira tem que ter água de incêndio. Vamos precisar de extintor, mas que tipo de extintor? Então, podemos especificar aqui o tipo exato de extintor. Essa sigla é para extintores aqui de pó químico, né? Dry Chemical Pod. Mas tem vários outros tipos de extintor. Mas geralmente usa-se
extintor de pó químico, porque ele é mais abrangente. Mas podemos usar, por exemplo, extintor de nitrogênio, podemos usar, por exemplo, extintores de dióxido de carbono. Tem alguns outros tipos de extintores específicos para cada área. Tem extintores para a cozinha, que são extintores de espuma, que é para combater incêndios de óleo, incêndios de cozinha. Mas para o nosso caso, esse extintor de pó químico já é suficiente. Já é suficiente. Seguindo adiante, o que temos? Confined Space Risk Monitoring Access, monitoramento de acesso do espaço confinado. Não temos espaço confinado na nossa atividade, mas se tivesse, poderíamos, por exemplo, precisar de um acesso controller, que é alguém que fica aí na porta de acesso constantemente, ou de um stand-by level 2, que é um nível de categoria de técnico de segurança, né? Temos categoria 1, categoria 2, dependendo do treinamento que ele teve lá dentro da empresa para controle de certos riscos. Podemos precisar, por exemplo, da brigada de combate a incêndio, de paramédicos. Podemos precisar de equipamentos de electronic surveillance, ou um equipamento, dispositivos de eletrônicos, né, de monitoramento eletrônico. Pode até ser, por exemplo, uma câmera, instalar uma câmera lá dentro do espaço confinado. Podemos precisar, por exemplo, disso aqui, Inert Confined Space Entry, Rescue Plan. Rescue Plan, estamos a falar de plano de resgate. É possível que haja necessidade de plano de resgate, mas para o nosso exemplo não temos espaço confinado, então não vamos preencher nada. Special Protective Equipment, Personal Protective Equipment, um equipamento de proteção especial para trabalho a quente e soldagem. Normalmente usa-se uma manta de proteção. Temos uma manta de proteção que cobre a área que vai se fazer o trabalho. Então, aquela tubulação, o trabalhador fica dentro de uma manta para não permitir que faíscas saiam. Monitoria de riscos, né? Monitoria de riscos de processo. Para o trabalho quente, quais são os riscos de processos que têm de ser monitorados? Temos aqui LL, mencionamos lá em cima que vamos controlar LL. Load Explosive Limit, vamos controlar. E o LL tem de ser 0%, né? Vamos colocar aqui, controlar e manter ele a 0%. O que é isso? 0%. Vamos controlar a temperatura? Não vamos controlar a temperatura. Oxigênio, vai-se controlar o oxigênio? Também não vamos controlar o oxigênio, né? Porque não é espaço confinado, não há necessidade. Então, só vamos controlar LL até 0%. Tem de manter a 0% e com uma certa frequência. Qual a frequência que vamos usar? Então, podemos escrever aqui, se é 2 horas, podemos colocar aqui 2 horas. 2 horas, de 2 em 2 horas vamos controlar e tem de manter a 0%. So, 0% e vamos fazer esse monitoramento de 2 em 2 horas. Temperatura extrema não vamos, oxigênio não vamos monitorar. Tóxicos, né? Alguma substância tóxica. Se formos olhar para o nosso Risk Assessment, onde identificamos substância tóxica, colocamos aqui que também o risco não foi eliminado e essa substância tóxica dissemos que é o petróleo. Não foi eliminado, precisa-se usar máscara. Então, se precisa usar máscara, será que vamos monitorar essa substância tóxica? Podemos dizer que sim. Vamos monitorar de 2 horas em 2 horas. 2 em 2 horas. De 2 horas.
E, ok, temos só uma substância tóxica identificado, temos só uma substância tóxica identificado, e por ser substância tóxica, temos aqui o padrão de controle, né, que é ppm, mas nós identificamos que a substância tóxica é o petróleo, né, então teria que ter aqui um padrão, ou seja, um limite mínimo aceitável de concentração, mas para nós é zero, né? Não queremos ter nada de petróleo lá dentro, então vamos manter zero e ok. Então já identificamos todos toda a frequência de controle, esses pontos aqui estão agora, vamos avançar. Gas tested by, então aqui já são áreas de assinatura, né? Onde as pessoas vão fazer as assinaturas com base nas suas responsabilidades. O gas tested done by, ou seja, quem foi fazer o teste de gás, concentração de LL, assina, que já fez o teste, está seguro. É safe making, quem fez o safe make, assina, né? Dizendo que o safe make está feito, está seguro, colocou lá a identificação correta, qual é o equipamento que vai se trabalhar, adjacent area authorization, alguém próximo, tem alguém que está fazendo o trabalho próximo, alguém dono de uma área próxima do nosso trabalho, que pode ser afetado. Foi informado, ok, está informado, então coloca o nome, assina, que está informado, está ciente do trabalho. Authorizing manager. Normalmente, o authorizing manager ele é usado, a assinatura dele é necessário para atividades críticas, extremamente críticas, por exemplo, quando vamos entrar num espaço confinado, em que lá, no espaço confinado, contém substâncias perigosas. Um espaço confinado de categoria B, temos que ter autorização de um gerente. No nosso caso, não temos. Recipiente, a pessoa que vai receber o permit, terá que assinar, que entendeu os riscos e está de acordo, então assina. Issue, que é o emitente, também assina. Quando o issue assina, ou quando o emitente, quer dizer que o permit já está aberto e os trabalhos podem começar. Aqui embaixo é a área de completação, né? Ou de conclusão ou cancelamento. Depois que concluir, terão que vir aqui assinar que olha, task completed, sim, o trabalho foi concluído, a área de trabalho tem de estar limpa, é importante que se cobre isso, que a área de trabalho esteja limpa, o equipamento está disponível para uso, sim ou não, teremos que marcar se está disponível ou não. All positive identification tags and related documents are returned to the issuer, ou seja, os documentos todos que foram usados nesse trabalho já voltaram, foram devolvidos ao emitente, sim ou não. Então, tem o par do nome, assinatura, e fechamos o documento. Então, esta foi a assinatura do recipiente, da pessoa que recebeu o permit. O emitente também tem de assinar a dizer que a permit realmente está fechado, o trabalho está concluído. Se ele aceita o equipment aceited, yes ou não, então ele marca, se aceita como está. Se fez fazer o trabalho, mas só piorou, o recipient não vai aceitar esse equipamento de volta. Né? Então, o work area, a área de trabalho está limpa, seca, sem óleo, sem derrames por ali. Então, ele vai marcar sim ou não. Se o equipamento está disponível para operação, sim ou não. Se ele precisa, né, clearance of operation, se ele precisa de alguma instrução nova para operar aquele equipamento, geralmente isso acontece quando há modificações, para o nosso caso não. Aí eu verifico que isso aqui é a declaração dele. All work has been completed, todo o trabalho foi concluído, ele marca sim ou não, por isso que o emitente tem de ir verificar se está tudo como ele quer que esteja, se o permit foi cancelado ou não, se a permissão de trabalho foi criada, mas não foi usada, então depois ele assina. Então, esta é a parte mais essencial da nossa permissão de trabalho, colegas.
Não sei se tem alguma dúvida que possa ter ficado. Não, tá tudo bem. Não, Xavier, tá tudo bem, tá tudo claro. Ok, muito bem, muito bem. Sendo assim, vamos considerar a nossa aula concluída, né? Vamos considerar a nossa aula concluída. Só vou informar que vou disponibilizar a partir da manhã. A partir da manhã vão poder já fazer a inscrição no nível 2. A partir da manhã vão poder fazer a inscrição no nível 2 e vamos começar com as nossas aulas, né? Vamos voltar com as nossas aulas. Vamos ver aqui. A partir do sábado, né? Dia 4, as nossas aulas retomam, já no nível 2, né? Fechamos aqui o nível 1, então dia 4, 14 horas, dia 4 às 14 horas, voltamos, entramos, começamos já a pegar assuntos do nível 2. Ok, colegas, sendo assim, tenham continuação de um bom final de semana e nos vemos até no sábado. E qualquer dificuldade que tiverem no processo de inscrição, por favor, entrem em contato para solucionarmos a tempo e hora, ok? Tá bem. Tá certo, colegas? Até lá. Muito obrigada.